Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone no ouvido, a carta de promoção ainda quente na outra mão. O estacionamento em frente ao meu prédio estava quase vazio. As sombras da noite se estendiam pelo asfalto. Eu deveria estar comemorando. Em vez disso, eu estava prestes a testar o homem que amei por 8 anos. José. Minha voz falhou um pouco quando ele atendeu. E agora, Maria? Estou assistindo ao jogo com o papai. Seu tom já era irritado, indiferente daquele jeito que se tornou tão familiar ultimamente. Respirei fundo, dobrei a carta de promoção e a guardei na bolsa. Eu preciso te contar uma coisa. Fui demitida hoje. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Naquele momento, prendi a respiração, esperando contra todas as esperanças que meu marido me oferecesse conforto, apoio, qualquer coisa que se parecesse com amor. Em vez disso, sua risada foi fria e cortante. Que bom para você, porque você tem agido como se fosse melhor e maior do que os outros. Mas, pensando bem, não quero que você se torne um peso na casa. Arrume outro emprego. Como você espera que eu pague as contas e cuide dos meus pais e irmãos? As palavras me atingiram como golpes físicos. Cada sílaba cravava-se mais fundo no meu peito até eu não conseguir respirar. 8 anos de casamento e isso mostrava o quão pouco eu significava para ele. Joseph, eu. Olha, Maria, não tenho tempo para o seu drama agora. Resolva isso. A linha caiu. Fiquei sentado no meu carro olhando fixamente para a tela do celular, meu reflexo fantasmagórico na superfície preta. A carta de promoção na minha bolsa parecia pesar 455 quilogramas. Vice-presidente sênior de operações, um aumento salarial de 60%, tudo pelo que trabalhei. E meu marido tinha acabado de me mostrar exatamente o valor do nosso casamento. Mas Joseph não sabia de algo. Ele não sabia que eu vinha gravando nossas conversas há semanas, documentando cada palavra cruel, cada comentário desdenhoso. Ele não sabia que eu já tinha falado com um advogado. E ele certamente não sabia que sua reação à minha falsa demissão havia selado seu destino. Ao ligar o carro, um pensamento brilhou em minha mente: se Joseph quisesse me ver fracassar, eu lhe daria um lugar na primeira fila para sua própria destruição. Meu nome é Maria Aiden. Até 6 meses atrás, eu achava que estava vivendo a vida perfeita. Construí minha carreira do zero, começando como analista júnior na Meridian Financial e trilhando meu caminho ao longo de 12 anos de dias de 18 horas e sacrifícios de fim de semana. Meu escritório no 32º andar tinha vista para o horizonte da cidade, e meu salário sustentava não apenas Joseph e eu, mas toda a sua família. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Quando Joseph e eu nos conhecemos na faculdade, ele era charmoso e ambicioso. Falava em abrir o próprio negócio, em ser provedor, em construir algo juntos. Mas em algum momento do caminho, sua ambição se transformou em direito, e seu charme se transformou em manipulação. Maria, você chegou tarde em casa de novo, Jaqueline, minha sogra, chamou da cozinha enquanto eu entrava pela porta da frente da nossa casa no subúrbio. Ela mora conosco há 3 anos. Desde que Joseph me convenceu de que ela precisava de ajuda temporária após a aposentadoria do pai dele. Desculpe, Jaqueline. Hoje tem uma apresentação importante. Larguei minha pasta e abri meu blazer. A casa cheirava a comida dela, o que teria sido ótimo se ela já tivesse cozinhado para mim. Mas as refeições da Jaqueline eram sempre no horário perfeito para quando eu ainda estava no trabalho. O Joseph está na sala com o pai e a Angela, disse ela, sem tirar os olhos do fogão. Eles estão discutindo os planos do casamento da Angela. Ela vai precisar de ajuda com a entrada para o local. Claro que sim. Angela, a irmã mais nova de Joseph, vinha planejando o casamento dos seus sonhos há 2 anos e, de alguma forma, todas as despesas passaram a ser minha responsabilidade. A festa de noivado, o chá de panela, as compras de vestido em Nova York. Meus cartões de crédito carregaram o peso do conto de fadas dela. Encontrei-os reunidos em volta do laptop de Joseph na sala, com planilhas brilhando na tela. Isaac Tony, meu sogro, olhou para mim quando entrei. Maria, timing perfeito. Estávamos calculando o orçamento do casamento. Angela encontrou um lugar lindo nas montanhas, mas é um pouco mais caro do que planejamos inicialmente. Quanto mais,
Perguntei, embora já temesse a resposta. Os olhos de Ângela brilharam. Só mais 15.000. Vai ser absolutamente perfeito. Maria, você devia ver as fotos. 15.000, além dos 30.000 que eu já havia comprometido. Senti o peso familiar se acomodando em meus ombros, o mesmo peso que vinha aumentando a cada mês, durante anos. Podemos discutir isso depois, eu disse cuidadosamente. Preciso trocar de. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone no ouvido, a carta de promoção ainda quente na outra mão. O estacionamento em frente ao meu prédio estava quase vazio. As sombras da noite se estendiam pelo asfalto. Eu deveria estar comemorando. Em vez disso, eu estava prestes a testar o homem que amei por 8 anos. José. Minha voz falhou um pouco quando ele atendeu. E agora, Maria? Estou assistindo ao jogo com o papai. Seu tom já era irritado, indiferente daquele jeito que se tornou tão familiar ultimamente. Respirei fundo, dobrei a carta de promoção e a guardei na bolsa. Eu preciso te contar uma coisa. Fui demitida hoje. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Naquele momento, prendi a respiração, esperando contra todas as esperanças que meu marido me oferecesse conforto, apoio, qualquer coisa que se parecesse com amor. Em vez disso, sua risada foi fria e cortante. Que bom para você, porque você tem agido como se fosse melhor e maior do que os outros. Mas, pensando bem, não quero que você se torne um peso na casa. Arrume outro emprego. Como você espera que eu pague as contas e cuide dos meus pais e irmãos? As palavras me atingiram como golpes físicos. Cada sílaba cravava-se mais fundo no meu peito até eu não conseguir respirar. 8 anos de casamento e isso mostrava o quão pouco eu significava para ele. Joseph, eu. Olha, Maria, não tenho tempo para o seu drama agora. Resolva isso. A linha, antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. A reunião de promoção estava marcada para quinta-feira de manhã. Eu vinha me preparando há semanas, ensaiando minha apresentação, reunindo depoimentos de clientes e documentando cada sucesso que havia conquistado para a empresa. Minha supervisora, Rebeca Martinez, já havia insinuado que a vaga era minha. Você mereceu, Maria, disse ela durante nossa última conversa. Seus números de receita falam por si. Mas enquanto eu estava sentado na sala de conferências naquela quinta-feira, observando os executivos analisarem meu portfólio, eu não estava pensando na promoção. Eu estava pensando na conversa que ouvirá na noite anterior. Joseph estava ao telefone com seu irmão, Giovanni, que morava do outro lado do país. Eu estava no banheiro me preparando para dormir quando suas vozes atravessaram as paredes finas. Ela está ficando grande demais para as calças, dissera Joseph. Sempre falando de trabalho, sempre estressada com algum prazo. Acho que o dinheiro está subindo a cabeça dela. Talvez seja a hora de lembrá-la do que é importante. Giovanni respondeu, família em primeiro lugar, certo? Exatamente. Tenho pensado em ter outro filho. Isso a manteria com os pés no chão, focada no que realmente importa. Outra criança. Já conversamos sobre filhos antes, mas eu sempre disse que queria esperar até que minha carreira estivesse mais estável. Joseph pareceu entender, mas aparentemente ele estava planejando tomar essa decisão por mim. Maria? A voz de Rebeca me trouxe de volta ao presente. O conselho já tomou sua decisão. Endireitei-me na cadeira, forçando-me a concentrar. Parabéns. Você é nosso novo vice-presidente sênior de operações. A sala explodiu em aplausos, mas pareciam distantes, abafados. Sorri, apertei as mãos e aceitei os parabéns, mas minha mente já estava acelerada pensando no que viria a seguir. Enquanto dirigia para casa naquela noite, com a carta de promoção no banco do passageiro, fiz a ligação que mudaria tudo. Joseph, eu disse quando ele atendeu, e agora, Maria? Estou assistindo ao jogo com o papai. Seu tom já era irritado, já indiferente. Esse era meu marido, o homem que deveria me amar e apoiar, e ele nem se deu ao trabalho de esconder sua irritação quando liguei.
preciso te contar uma coisa. Fui demitido hoje. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Prendi a respiração, na esperança, contra todas as esperanças, de que ele me surpreendesse. Que ele perguntaria se eu estava bem. Se ofereceria para vir me buscar, diria que resolveríamos isso juntos. Pai, ele riu. Que bom para você, porque você tem agido como se fosse melhor e maior do que os outros. Mas, pensando bem, não quero que você se torne um peso na casa. Arrume outro emprego. Como você espera que eu pague as contas e cuide dos meus pais e irmãos? Aquelas palavras destruíram algo dentro de mim. Não apenas meu coração, mas minhas ilusões. Cada desculpa que eu havia inventado para ele. Cada vez que eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, cansado ou passando por um momento difícil, tudo desmoronava naquele momento. Joseph, eu. Olha, Maria, não tenho tempo para o seu drama agora. Resolva isso. A linha caiu. Fiquei sentado no meu carro, no estacionamento de um supermercado, olhando para o meu telefone. Ao meu redor, as pessoas seguiam suas vidas normalmente, sem saber que a minha tinha acabado de implodir. Uma mãe empurrava um carrinho com uma criança chorando. Um homem idoso ajudava a esposa a sair do carro. Pessoas normais vivendo vidas normais com pessoas que realmente se importam com elas. Meu celular vibrou com uma mensagem do Joseph. Não volte para casa chorando. A família não precisa te ver assim. Foi aí que eu percebi que não se tratava apenas do Joseph. Tratava-se de todos eles. Eles me viam como um recurso, não como uma pessoa. Uma conta bancária com pernas. Liguei o carro e dirigi para casa, com a mente já trabalhando no plano que lhes daria exatamente o que mereciam. A casa fervilhava de atividade quando entrei pela porta da frente. Eu ouvia vozes na cozinha, o tilintar de pratos, o som da televisão na sala. Sons familiares normais que antes me confortavam, mas agora pareciam a trilha sonora da minha própria exploração. Respirei fundo e entrei na cozinha, onde Jaqueline estava servindo o jantar para Isaac, Tony e Angela. Joseph não estava em lugar nenhum. Maria, Angela pulou da cadeira. Perfeitamente na hora. Eu estava contando para a mamãe e o papai sobre as flores para o casamento. A florista disse que se reservarmos até a semana que vem, podemos conseguir um desconto. Que legal, eu disse baixinho, colocando minha bolsa no balcão. Jaqueline ergueu os olhos do prato. Você parece cansada, querida. Dia difícil no trabalho. Era isso, o momento da verdade. Na verdade, eu disse, com a voz quase num sussurro. Fui demitido hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo de Angela bateu no prato. O jornal de Isaac Tony farfalhou quando ele o pousou. Jaqueline ficou boquiaberta. Demitida, a voz de Angela soou estridente. O que você quer dizer com demitida? Quer dizer, eu não tenho mais emprego, eu disse, com a voz um pouco embargada. Disseram que iam reduzir o quadro de funcionários. Desculpe, mas e o meu casamento? O rosto de Angela empalideceu. E o depósito do local? E as flores? Não você está bem? Não o que aconteceu? Não como podemos ajudar? Apenas uma preocupação imediata sobre como minha suposta perda de emprego afetaria o casamento dela. Isaac Tony pigarreou. Agora, Maria, tenho certeza de que isso é apenas um contratempo temporário. Você encontrará outra coisa. Mas e se ela não fizer isso? A voz de Angela se elevava em direção ao pânico. E se ela não encontrar nada que pague tão bem? E o meu vestido? E o buffet? Jaqueline se levantou abruptamente. Onde está Joseph? Ele precisa saber disso imediatamente. Ela saiu apressada da cozinha, deixando-me sozinha com Isaac, Tony e Angela. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com acusações não ditas. Isso é um desastre, murmurou Angela, pegando o celular. Preciso ligar para a cerimonialista. Talvez possamos adiar alguns pagamentos. Isaac Tony dobrou o jornal com movimentos rápidos e precisos. Maria, espero que você entenda a situação em que isso coloca a família. Todos nós contávamos com a sua renda. Eu sei, sussurrei,
Desculpe. Desculpas não pagam contas, disse-lhe friamente. Desculpas não cobrem as despesas do casamento da Ângela nem o nosso custo de vida. Você precisa começar a procurar outro emprego imediatamente, e ele precisa pagar pelo menos o mesmo que o seu antigo. A crueldade disso me tirou o fôlego. Lá estava eu, supostamente devastada e desempregada, e a única preocupação dele era a rapidez com que eu conseguiria repor a renda da qual todos eles se tornaram dependentes. Joseph apareceu na porta, o rosto sombrio de raiva. Atrás dele, Jacqueline pairava como uma nuvem de tempestade. É verdade? Ele perguntou. Você foi demitido? Assenti, sem confiar na minha voz. Inacreditável. Ele passou as mãos pelos cabelos. Você tem ideia do que fez? Sabe o quanto dependemos do seu salário? Joseph, comecei, mas ele me interrompeu. Não, Maria, era exatamente disso que eu tinha medo. Você se acomodou demais, se convenceu demais. Provavelmente falou demais para a pessoa errada ou insistiu demais naquela promoção de que você sempre falava. Não foi isso que aconteceu, eu disse fracamente. Então o que aconteceu? Sua voz estava ficando mais alta. Porque, do meu ponto de vista, parece que você sabotou a segurança financeira de toda a nossa família. Ângela começou a chorar. Lágrimas de verdade escorriam pelo seu rosto enquanto ela agarrava o celular. Meu casamento está arruinado. Tudo está arruinado. Vamos, disse Isaac Tony, dando um tapinha no ombro dela. Vamos dar um jeito. Maria vai encontrar outro emprego. Mas e se ela não quiser? Soluçou Ângela. E se ninguém a contratar? E se ela estiver na lista negra ou algo assim? A conversa continuou ao meu redor, mas eu mal a ouvi. Eles falavam de mim como se eu nem estivesse ali, discutindo meu futuro e suas expectativas como se eu fosse um eletrodoméstico com defeito que eles precisassem consertar ou substituir. Joseph pegou o celular. Vou ligar para o meu irmão. Talvez o Giovanni conheça alguém que esteja contratando. Boa ideia, disse Jaqueline. E Maria deveria começar a se candidatar a empregos hoje à noite. Cada minuto que ela espera é dinheiro que estamos perdendo. Pedi licença e subi para o nosso quarto, fechando a porta atrás de mim. Através das paredes finas, eu podia ouvi-los continuando a discussão, suas vozes subindo e descendo enquanto planejavam minha vida sem mim. Sentei-me na beira da cama e tirei a carta de promoção da bolsa. Vice-presidente sênior de operações, aumento salarial de 60%, opções de ações, um escritório de canto com vista para a cidade inteira. Tudo o que eles achavam que eu tinha perdido, eu tinha ganhado. Mas eles ainda não sabiam disso. E quando descobrissem, seria tarde demais para todos. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Joseph já vestido e andando de um lado para o outro no quarto, com o telefone pressionado no ouvido. Sim, eu entendo o cronograma, ele dizia. Mas esta é uma situação de emergência. Minha esposa acabou de perder o emprego e precisamos saber quais são nossas opções. Fiquei imóvel fingindo estar dormindo, ouvindo sua conversa. Divórcio. Ele fez uma pausa. Com que rapidez poderíamos entrar com o pedido? E quanto à proteção patrimonial? Meu sangue congelou. Ele estava falando com o advogado sobre o divórcio menos de 12 horas depois de eu ter contado que tinha sido demitida. Entendo. E se dermos entrada antes que ela encontre outro emprego, isso afetaria o cálculo da pensão alimentícia. Ótimo. Sim, te ligo de volta. Ele desligou e se virou para me encontrar observando-o. Ah, você acordou. Ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Com quem você está falando? Perguntei, embora já soubesse. Só estou explorando nossas opções. Maria, precisamos ser realistas sobre esta situação. Se você não conseguir encontrar outro emprego que pague o que você ganhava, talvez precisemos tomar algumas decisões difíceis. Decisões difíceis? Ele sentou na beira da cama, mas não me tocou. Olha, fiquei pensando nisso a noite toda. Talvez seja um sinal. Talvez não sejamos tão compatíveis quanto pensávamos. Olhei para ele. Aquele homem que eu amei por 8 anos. Aquele homem que eu apoiei, sustentei e com quem construí uma vida.
Ele estava falando em terminar o nosso casamento porque achava que eu não conseguiria mais pagar as contas dele. Você quer o divórcio? Eu disse categoricamente. Quero o melhor para nós dois. E, sinceramente, Maria, você tem andado diferente ultimamente. Distante, sempre focada no trabalho. Talvez esta seja uma oportunidade para nós dois recomeçarmos. A manipulação era de tirar o fôlego. Ele estava fazendo da minha suposta perda de emprego uma questão de minhas falhas de caráter, dos nossos problemas de relacionamento, de qualquer coisa, exceto o fato de que ele estava me abandonando no momento em que achou que eu poderia me tornar um fardo financeiro. Entendo, eu disse calmamente. Fico feliz que você entenda. Acho que se lidarmos com isso com maturidade, nós dois podemos seguir em frente sem muito drama. Drama? Ele estava preocupado com o drama. E a sua família? Perguntei. Seus pais, o casamento da Ângela? Joseph deu de ombros, e a indiferença casual naquele gesto foi mais profunda do que qualquer uma de suas palavras. Eles vão entender. A família vem em primeiro lugar, e agora preciso pensar no meu futuro. Não posso ser responsável por sustentar alguém que não pode contribuir igualmente para a casa. Alguém que não pode contribuir igualmente. Repeti suas palavras lentamente, sentindo o gosto amargo delas. Joseph, eu fui o principal ganha-pão de todo o nosso casamento. Paguei por esta casa, pelas despesas dos seus pais, pelo casamento da Ângela, pelas contas médicas do seu pai. Isso foi antes, ele interrompeu. Isso é agora, e agora você está desempregado e sem perspectivas. Sentei-me na cama, observando seu rosto. Não havia remorso ali. Nenhuma tristeza pelo fim do nosso casamento. Apenas um cálculo frio. Há quanto tempo você está planejando isso? Perguntei. Planejando o quê? O divórcio. Há quanto tempo você está esperando por uma desculpa? Ele cerrou os maxilares. Não seja dramática, Maria. Não se trata de desculpas. Trata-se de realidade. Mas eu conseguia ver a verdade nos olhos dele. Não fora uma decisão repentina, fruto da minha suposta perda de emprego. Era algo que ele vinha considerando há algum tempo, e minha falsa demissão acabará de lhe dar a oportunidade perfeita. Vou ficar no quarto de hóspedes até resolvermos os detalhes, disse ele, levantando-se. Acho melhor mantermos distância enquanto resolvemos os detalhes. Depois que ele foi embora, fiquei sentada sozinha em nosso quarto, cercada pelos restos de uma vida que eu achava que era real. As fotos na comoda nos mostravam em várias reuniões familiares, férias que eu havia pago, celebrações que eu havia financiado. Em cada foto, eu sorria, acreditando que fazia parte de algo significativo. Eu fui um grande idiota. Meu celular vibrou com uma mensagem da Rebeca. Parabéns novamente pela promoção. Quando você gostaria de agendar o anúncio para a equipe? Olhei para a mensagem e respondi: podemos esperar alguns dias? Tenho alguns assuntos pessoais para resolver primeiro. Claro, leve todo o tempo que precisar. Se ela soubesse o que eu realmente estou planejando. Naquela noite, Joseph convocou uma reunião familiar. Reunimos-nos na sala de estar, como tantas vezes havíamos feito. Mas, desta vez, a atmosfera estava carregada de tensão e acusações não ditas. Jaqueline estava sentada em sua cadeira de sempre, com as mãos cruzadas impecavelmente sobre o colo. Isaac Tony ocupava a poltrona, com o jornal abandonado na mesa lateral. Ângela estava sentada na beirada do sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Joseph ficou perto da lareira como se estivesse fazendo uma apresentação corporativa. Convidei todos aqui porque precisamos discutir a situação, começou ele. A perda do emprego da Maria afeta a todos nós e precisamos tomar algumas decisões difíceis. Que tipo de decisões? Perguntou Isaac Tony, embora seu tom sugerisse que ele já sabia. Joseph olhou para mim e depois para a família. Maria e eu decidimos que seria melhor se tivéssemos um tempo separados para resolver as coisas. Ângela engasgou. Você vai se divorciar. Estamos explorando nossas opções, disse Joseph, cautelosamente. A verdade é que esta situação nos fez perceber que talvez não sejamos tão compatíveis quanto pensávamos. Observei seus rostos enquanto ele falava.
A expressão de Jaqueline era cuidadosamente neutra, mas captei um lampejo de satisfação em seus olhos. Isaac Tony assentiu lentamente, como se fosse uma decisão comercial razoável. Angela olhou de Joseph para mim, seu rosto uma máscara de confusão e pânico. Mas e o meu casamento? Ela sussurrou. Isso é algo que precisamos discutir, disse Joseph. Obviamente, nossa situação financeira mudou. Mudou como? A voz de Angela estava aumentando. Maria, você ainda vai ajudar com o casamento, certo? Mesmo que você e Joseph estejam com problemas. Todos os olhares se voltaram para mim. Eles esperavam que eu os tranquilizasse, que prometesse que, mesmo que meu casamento terminasse, eu ainda financiaria seus sonhos e apoiaria seu estilo de vida. Não sei, respondi baixinho. Nem sei se vou conseguir encontrar outro emprego. Claro que sim, disse Jaqueline, bruscamente. Você é instruída, experiente. Alguém vai te contratar. Mas e se não fizerem isso? Insisti. E se eu tiver que aceitar um emprego que pague menos? E se eu não tiver condições de ajudar com o casamento ou contribuir com as despesas da casa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia vê-los todos fazendo contas de cabeça, calculando como minha situação reduzida afetaria suas próprias vidas. Bem, disse Isaac Tony finalmente, acho que todos nós teríamos que fazer ajustes. Que tipo de ajustes? Perguntei. Ele se remexeu, desconfortável. Talvez a Angela pudesse fazer um casamento menor. Talvez a Jaqueline e eu pudéssemos procurar opções de moradia para idosos. Moradia para idosos, a voz de Jaqueline soou ríspida. Isaac, não temos condições de pagar por uma moradia para idosos. Nossas economias para a aposentadoria não cobrem esses custos. Então talvez seja a hora de considerar outras opções, disse Joseph. Talvez seja a hora de todos se tornarem mais autossuficientes. Angela começou a chorar novamente. Isso é um pesadelo. Minha vida inteira está desmoronando porque Maria não conseguiu manter o emprego. Angela, eu disse suavemente. Eu não escolhi ser demitida. Não é? A voz de Joseph era fria. Você não escolheu ser difícil no trabalho? Não escolheu lutar por aquela promoção em vez de ser grato pelo que tinha? A acusação pairava no ar como veneno. Ele estava reescrevendo a história, atribuindo a minha suposta perda de emprego à minha culpa, à minha falha de caráter, ao meu fracasso. Trabalhei duro, eu disse. Fiz tudo o que era suposto fazer. Aparentemente não é forte o suficiente, disse Jaqueline com uma fungada. Olhei ao redor da sala para aquelas pessoas que chamei de família por 8 anos. Nenhuma delas havia perguntado como eu estava me sentindo. Ninguém havia me oferecido conforto ou apoio. Estavam todas ocupadas demais calculando como meu infortúnio afetaria suas próprias vidas. Acho, disse eu lentamente, que talvez Joseph esteja certo. Talvez precisemos mesmo fazer algumas mudanças. O que você quer dizer? Perguntou Angela. Quer dizer, talvez seja a hora de cada um assumir a responsabilidade pela própria vida. Talvez seja a hora de eu parar de facilitar para vocês. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Permitindo. A voz de Isaac Tony era perigosa. Maria, acho que você está sendo um pouco dramática. Sou eu? Quando foi a última vez que algum de vocês contribuiu para esta casa? Quando foi a última vez que você pagou suas próprias despesas? Contribuímos de outras maneiras, disse Jaqueline, secamente. Eu cozinho. Eu limpo. Você cozinha para todo mundo, menos para mim. Faz a limpeza de acordo com a minha agenda de trabalho. E nunca pagou uma única conta. Maria, a voz de Joseph era um aviso. Você está chateada. Não está pensando com clareza. Estou pensando com mais clareza do que há anos. Levantei-me e olhei para todos eles. Querem saber a verdade? Estou feliz que isso tenha acontecido. Estou feliz por ter perdido meu emprego, porque isso me mostrou exatamente o que vocês pensam de mim. O que nós pensamos de vocês. A voz de Angela era estridente. Achamos que você é da família. Não, eu disse baixinho. Você acha que eu sou uma conta bancária.
E agora que acha que a conta está vazia, está pronto para me jogar fora. Caminhei em direção à escada e depois me virei. Joseph, você pode se divorciar. Mas não espere que eu facilite as coisas para você. E não espere que eu continue financiando o estilo de vida desta família enquanto você tenta destruir a minha vida. Enquanto subia as escadas, pude ouvi-los conversando em voz baixa e urgente, planejando, calculando, elaborando estratégias. Achavam-se muito espertos, posicionando-se para um futuro sem mim. Não faziam ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e dirigi pela cidade até o escritório de Regina Endres, a advogada de divórcio que eu havia consultado 3 semanas antes. Regina era uma mulher esperta na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos de aço. Ela construiu sua reputação destruindo maridos infiéis e protegendo os bens das mulheres. Maria, disse ela enquanto eu me acomodava na cadeira em frente à sua mesa. Eu não esperava ter notícias suas tão cedo. Os planos mudaram, eu disse, pegando meu celular. Preciso que você ouça uma coisa. Toquei para ela a gravação da minha ligação com Joseph, e sua risada cruel ecoou no escritório silencioso. Então, reproduzi a gravação que fiz da conversa dele com o advogado. Sua discussão informal sobre divórcio e proteção de bens. A expressão de Regina ficava mais sombria a cada palavra. Quando você fez essas gravações? Ela perguntou. A primeira foi ontem. A segunda foi esta manhã. Estou documentando tudo há semanas. Mulher inteligente. Ela se recostou na cadeira. E você disse que ele não sabe da sua promoção. Ninguém sabe. Não contei a ninguém em casa. Ótimo. Continue assim por enquanto. Ela pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. Vamos fazer o seguinte: seu marido quer pedir o divórcio com base na sua suposta incapacidade de contribuir financeiramente. Vamos deixar. Deixar ele? Ah, sim. Vamos deixá-lo entrar com o processo primeiro. Vamos deixá-lo apresentar o caso sobre a sua situação debilitada e a necessidade dele de proteger os próprios bens. E então, quando ele estiver comprometido com essa narrativa nos autos, vamos revelar a sua promoção. Senti um sorriso repuxando os cantos da minha boca. O que isso vai fazer? Isso mostrará ao tribunal exatamente que tipo de homem seu marido é. Um homem que abandona a esposa no momento em que pensa que ela se tornou um fardo financeiro. Um homem que mente sobre suas motivações e manipula o sistema jurídico em benefício próprio. Ela continuou escrevendo com a caneta, movendo-se rapidamente pela página. Mais importante, isso afetará a divisão de bens se ele entrar com o processo alegando dificuldades financeiras e sua incapacidade de contribuir. E então provaremos que você está, de fato, ganhando mais do que nunca. O tribunal não verá com bons olhos a fraude dele. E a família dele? Estão todos morando na minha casa, usando meus recursos. É aí que a coisa fica interessante. Regina ergueu os olhos das anotações. Você disse que eles dependem totalmente de você financeiramente. Os pais dele têm uma poupança mínima para a aposentadoria. A irmã dele está desempregada. O próprio Joseph trabalha apenas meio período na oficina mecânica do amigo. E todos estão pressionando você para continuar sustentando-os mesmo depois do divórcio. Eles esperam que eu financie o casamento de Angela mesmo que Joseph e eu nos separemos. O sorriso de Regina era predatório. Perfeito. Vamos documentar tudo isso. Cada expectativa, cada exigência, cada suposição de que você continuará sendo o caixa eletrônico pessoal deles, e então vamos garantir que o tribunal entenda exatamente como você foi explorada. Ela me entregou um pequeno gravador. Quero que você continue documentando tudo. Cada conversa, cada exigência, cada comentário cruel. Quanto mais evidências tivermos da verdadeira natureza deles, mais forte se torna o nosso caso. E a casa? Eu a comprei, mas o nome de Joseph está na escritura. Nós cuidaremos disso. Você tem os registros de todos os pagamentos. Cada um deles. Hipoteca, impostos, seguro, serviços públicos, manutenção. Tenho 8 anos de registros financeiros mostrando que paguei por tudo. Excelente. E as despesas de subsistência da família dele. Também tenho registros disso.
contas médicas, prestações do carro, faturas do cartão de crédito e até as compras de supermercado. Sustento tudo isso há anos. Regina assentiu em aprovação. Você foi minuciosa. Isso vai te servir muito bem. Ao sair do consultório dela, senti algo que não sentia há meses. Esperança. Não apenas esperança de fuga, mas esperança de justiça. Joseph e sua família pensaram que poderiam me descartar no momento em que eu me tornasse inconveniente. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. Nos dias seguintes, assumi o papel de esposa desempregada e devastada. Passei horas na mesa da cozinha com meu laptop, fingindo procurar emprego enquanto, na verdade, coordenava tudo com Regina e planejava meus próximos passos. O comportamento da família se tornava mais revelador a cada dia. Angela adiou a prova do vestido e cancelou a degustação do bolo, mas fez questão de que eu soubesse que a culpa era minha. Espero que você esteja feliz, disse ela certa manhã, enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha. Meu casamento dos sonhos está se transformando em um pesadelo porque você não conseguiu manter seu emprego. Desculpe, eu disse, sem tirar os olhos da tela do meu laptop. Desculpas não resolvem nada. Você sabe como isso é constrangedor? Tenho que ligar para todos os meus fornecedores e explicar que minha cunhada perdeu o emprego e não consegue mais pagar nada. Jaqueline saiu da lavanderia com um cesto de roupas. Angela, querida, talvez você devesse considerar uma comemoração menor. Algo mais indecente. Modesto, a voz de Angela falhou. Estou planejando esse casamento há 2 anos. Já enviei os convites. Não posso mudar tudo agora. Bem, o que você sugere? Perguntou Isaac Tony de sua poltrona. Maria claramente não tem condições de pagar o casamento que você planejou originalmente. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um eletrodoméstico quebrado que eles estavam tentando descobrir como substituir. Talvez, disse Angela lentamente. A Maria poderia pegar um empréstimo ou usar os cartões de crédito. Só até encontrar outro emprego. Levantei os olhos do meu laptop. Angela, não posso me endividar mais se não tenho renda. Mas é o meu casamento, lamentou ela. Este deveria ser o dia mais importante da minha vida. E vai ser, disse Jaqueline, tranquilizando-a, vamos dar um jeito. Joseph apareceu na porta vestido para o trabalho. Seu emprego de meio período na oficina mal cobria suas despesas pessoais, mas ele agia como se fosse o salvador financeiro da família. Teve sorte na procura de emprego? Ele perguntou, com um tom que sugeria que ele já sabia a resposta. Algumas possibilidades, menti. Mas nada concreto ainda. Bem, você precisa se esforçar mais. Não consigo sustentar toda a casa com o meu salário. A ironia era impressionante. O salário de Joseph não cobriria as contas de luz, muito menos sustentaria alguém. Mas ele já estava se posicionando como o responsável, aquele que teria que carregar o fardo que eu supostamente estava abandonando. Estou fazendo o meu melhor, eu disse calmamente. Seu melhor desempenho não foi suficiente para manter o emprego, respondeu ele friamente. Talvez seja a hora de baixar os padrões. Aceite o que puder. Depois que ele saiu para o trabalho, continuei minha apresentação, fazendo ligações falsas para empregadores imaginários enquanto a família discutia meu futuro ao meu redor. Ela vai ter que aceitar um corte salarial significativo, disse Isaac Tony a Jaqueline. Ninguém vai pagar a ela o que ganhava antes, não depois de ser demitida. Então todos teremos que fazer sacrifícios, respondeu Jaqueline. Embora eu não saiba quanto mais podemos cortar. Eles não estavam cortando nada. Planejavam manter o estilo de vida enquanto eu lutava para reconstruir minha carreira do zero. A sensação de direito era de tirar o fôlego. Naquela tarde, Angela me encurralou na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Maria, preciso te perguntar uma coisa. Preciso que você seja honesta. Ok. Quanto dinheiro você tem guardado em suas contas pessoais? Quer dizer, eu fiquei olhando para ela. Por quê? Porque eu queria saber se você poderia usar suas economias para cobrir as despesas do casamento, só temporariamente, até você se recuperar. Angela, preciso das minhas economias para me sustentar. Não sei quanto tempo vai levar para encontrar outro emprego.
Mas este é o meu casamento, disse ela, como se isso explicasse tudo. Este é um evento único na vida. Você pode reconstruir suas economias depois. E se eu não conseguir encontrar um emprego que pague bem, e se eu precisar desse dinheiro para sobreviver? O rosto dela endureceu. Você está sendo egoísta, Maria. Esta família sempre te apoiou, e agora, quando precisamos da sua ajuda, você só pensa em si mesma. A acusação era tão absurda que quase ri. Esta família nunca me apoiou. Eu os apoiei financeira e emocionalmente por 8 anos. E agora que achavam que eu não podia mais, estavam me chamando de egoísta por não me comprometer com o casamento da Angela. Vou pensar nisso, eu disse, só para encerrar a conversa. Não pense muito, ela avisou. Preciso dar uma resposta aos vendedores logo ou perderei todos os meus depósitos. Naquela noite, eu estava sentado no meu carro, no estacionamento de uma cafeteria, conversando com Regina ao telefone. Eles querem que eu use minhas economias para pagar o casamento, eu disse a ela. Perfeito. Você está gravando essas conversas? Cada um deles. Ótimo. Quanto mais evidências tivermos da exploração financeira deles, mais forte será o nosso caso. Como Joseph está lidando com o processo de divórcio? Ele entrou com o processo ontem. O advogado dele está pressionando por um acordo rápido, alegando dificuldades financeiras. Claro que sim. Ele quer sair antes que você encontre outro emprego e complique a narrativa dele. Vamos deixá-lo pensar que está ganhando. Até o momento em que revelarmos sua promoção. Quando será isso? Em breve. Quero esperar até que ele esteja totalmente comprometido com sua história no tribunal. Deixe-o cavar a própria cova um pouco mais fundo. Enquanto dirigia para casa, pensei na conversa que ouvirá naquela manhã entre Joseph e seu pai. Eles estavam discutindo sobre a casa e se Joseph deveria tentar mantê-la no divórcio. Ela não consegue pagar a hipoteca sem o emprego, Isaac Tony disse, você pode conseguir a casa por quase nada. É o que eu espero, respondeu Joseph. Meu advogado acha que temos uma boa chance, principalmente se ela não conseguir encontrar trabalho rapidamente. Eles planejavam tirar tudo. A casa que eu havia comprado, a vida que eu havia construído, a segurança que eu havia proporcionado a todos eles. E achavam que eu estava muito quebrada e desesperada para revidar. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Hashtag capítulo 8, o ponto de ruptura. 2 semanas depois do início da minha farsa, a verdadeira natureza da família foi totalmente exposta. Cada conversa foi gravada, cada comentário cruel documentado, cada expectativa de apoio financeiro contínuo registrada para a posteridade. Mas foi o colapso de Angela que finalmente me fez encerrar a apresentação. Eu estava na cozinha fingindo revisar listas de empregos quando ela entrou furiosa com o telefone pressionado no ouvido. Não, você não entende, ela dizia para quem estava do outro lado da linha. Minha cunhada perdeu o emprego. Precisamos de mais tempo para fazer o pagamento. Ela desligou e se virou para mim, com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Era o local do casamento. Eles estão ameaçando cancelar nosso contrato se não pagarmos o restante até sexta-feira. Quanto é o saldo? Perguntei, embora já soubesse. $25.000. Sua voz falhou. Maria, você tem que me ajudar. Você tem que dar um jeito. Angela, eu já te disse. Não me importa o que você me disse, ela gritou. Este é o meu casamento. Você entende o que isso significa? Este é o dia mais importante da minha vida, e você está estragando tudo. Jaqueline correu para a cozinha, atraída pela gritaria. O que houve? O local quer o dinheiro deles, soluçou Angela. E Maria não vai ajudar. Não vai ajudar ou não pode ajudar? Perguntou Jaqueline, estreitando os olhos enquanto olhava para mim. Ela tem economias, disse Angela. Ela tem cartões de crédito. Ela poderia dar um jeito se realmente quisesse. É verdade, Maria, a voz de Jaqueline era fria. Você tem recursos que não está nos contando? Olhei para elas. Aquelas 2 mulheres que moravam na minha casa, comiam da minha comida e gastavam meu dinheiro há anos. Elas me olhavam como se eu fosse uma criminosa por não ter me comprometido com o casamento da Angela.
Tenho algumas economias, admiti. Mas preciso desse dinheiro para... Por quê? Interrompeu Ângela. Por você. Enquanto todo meu futuro está desmoronando. Seu futuro não está desmoronando por causa do local do casamento? Perguntei baixinho. Sim, é. Você não entende? Este casamento é tudo para mim. É o meu sonho, o meu dia perfeito, e você está destruindo tudo porque é egoísta demais para ajudar a sua própria família. Egoísta. A palavra saiu mais ríspida do que eu pretendia. Sim, egoísta. Ângela chorava agora. O rímel escorria pelas bochechas. Todos nós nos sacrificamos por você ao longo dos anos. Nós te apoiamos, te encorajamos, estivemos lá por você, e agora, quando precisamos de você, você nos vira as costas. Reescrever a história foi de tirar o fôlego. Quando eles já haviam se sacrificado por mim? Quando já haviam me apoiado? Não conseguia me lembrar de uma única ocasião em que algum deles tivesse priorizado as minhas necessidades em detrimento das suas. Que sacrifícios? Perguntei. O quê? Ângela pareceu confusa. Que sacrifícios você fez por mim? Quando você me apoiou? Nós fomos sua família. Nós acolhemos você, incluímos você. Você morou na minha casa sem pagar aluguel por 3 anos. Eu paguei seu carro, seu seguro, suas contas médicas, suas compras. O que exatamente você sacrificou? A boca de Ângela abriu e fechou como a de um peixe. Jaqueline deu um passo à frente, com um rosto sério. Maria, acho que você está se esquecendo de tudo que esta família fez por você. Nós lhe demos um lar com amor, com um sentimento de pertencimento que vale mais do que dinheiro. Uma casa que comprei e pela qual pago. Um amor que desaparece no momento em que você pensa que não posso bancar o seu estilo de vida. Um sentimento de pertencimento que depende da minha conta bancária. Isso não é verdade, disse Jaqueline. Mas sua voz não demonstrava convicção. Não é mesmo? Onde estava esse amor e esse sentimento de pertencimento quando Joseph ligou para um advogado no dia seguinte ao que eu disse que tinha sido demitida? Onde estava quando vocês começaram a planejar como me tirar da vida de vocês? A cozinha ficou em silêncio. Ângela havia parado de chorar, o rosto pálido de choque. A boca de Jaqueline estava comprimida em uma linha fina. Nós nunca dissemos que queríamos te excluir, Ângela sussurrou. Você não precisava dizer isso. Suas ações disseram isso por você. Levantei-me da mesa e fechei meu laptop com um estalo. Quer saber a verdade? Estou feliz que isso tenha acontecido. Estou feliz por ter perdido meu emprego, porque isso me mostrou exatamente o que vocês pensam de mim. Eu não sou sua família. Eu sou sua. E no momento em que você pensou que o dinheiro tinha acabado, você estava pronto para me jogar fora. Maria, começou Jaqueline. Não, cansei. Cansei de fingir que isso é uma família. Cansei de facilitar tudo para vocês e cansei de ser tratado como uma conta bancária em vez de um ser humano. Caminhei em direção à escada e me virei. Ângela, você quer o casamento dos seus sonhos? Descubra como pagar por ele você mesma. Jaqueline, você quer continuar morando aqui? Comece a pagar o aluguel. E Joseph, sorri friamente. Joseph pode se divorciar, mas não vai receber mais nada de mim. Enquanto subia as escadas, eu os ouvia conversando em sussurros urgentes, planejando, elaborando estratégias, tentando descobrir como salvar seu estilo de vida confortável. Eles não tinham ideia de que seu estilo de vida confortável estava prestes a se tornar uma lembrança muito cara. Capítulo 9, a revelação. Na manhã seguinte, liguei para Regina e disse que estava na hora. Tem certeza? Ela perguntou. Depois que revelarmos sua promoção, não há como voltar atrás. Tenho certeza. Não aguento mais esse espetáculo. Tudo bem, vou apresentar nossa resposta ao pedido de divórcio de Joseph hoje. Maria, certifique-se de estar em um lugar seguro quando a notícia for divulgada. A coisa vai ficar feia. Passei a manhã no trabalho, finalmente me permitindo aproveitar meu novo escritório e meu novo cargo. Minha assistente me trouxe café e me informou sobre as reuniões do dia. Minha equipe me parabenizou pela promoção que acabaram de descobrir.
Pela primeira vez em semanas, me senti eu mesma novamente. Ao meio-dia, dirigi para casa para o que eu sabia que seria a última vez como esposa de Joseph. A casa estava silenciosa quando entrei. Silenciosa demais. Encontrei todos reunidos na sala de estar, com os rostos sérios. Joseph segurava uma pilha de papéis, com as mãos tremendo levemente. Maria, ele disse quando me viu. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ele ergueu os papéis. Sobre isso. Sobre as mentiras que você anda nos contando. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Que mentiras? Não. Sua voz era perigosa. Não ouse continuar mentindo para nós. Eu sei da sua promoção. Eu sei do seu novo salário. Eu sei que você anda nos fazendo de bobos. Ângela estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas de raiva. Como você pôde fazer isso com a gente? Como pôde nos deixar pensar que foi demitida quando, na verdade, foi promovida? Como você descobriu? Perguntei. Sua empresa ligou, disse Jaqueline friamente. Queriam agendar uma sessão de fotos para o boletim informativo da empresa. Algo sobre apresentar o novo vice-presidente sênior. Quase sorri. De todas as maneiras possíveis de a verdade vir à tona, eu não esperava por essa. Então, é verdade. A voz de Isaac Tony era de uma raiva mal controlada. Você mentiu para nós esse tempo todo. Sim, eu disse simplesmente. A admissão pairou no ar como uma bomba. O choro de Ângela ficou mais alto. Joseph amassou os papéis na mão. Por quê? Ele perguntou. Por que você faria algo tão cruel? Cruel? Ri, e o som soou amargo até para os meus ouvidos. Quer falar de crueldade? Vamos falar da sua reação quando achou que eu tinha sido demitida. Vamos falar da rapidez com que você ligou para um advogado de divórcio. Vamos falar de como nenhum de vocês se importava com os meus sentimentos, apenas de como a minha suposta perda de emprego afetaria suas contas bancárias. Isso não é? Ângela começou. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu testei vocês, todos vocês. Queria ver o que fariam se achassem que eu não poderia mais apoiá-los. E todos vocês falharam espetacularmente. O rosto de Joseph estava vermelho de raiva. Você nos manipulou. Você nos fez pensar. Eu fiz você mostrar sua verdadeira face. E sua verdadeira face é feia, Joseph. Todas as suas são. Somos sua família, gritou Ângela. Como você pode testar sua própria família? Vocês não são minha família. Família não abandona uns aos outros quando as coisas ficam difíceis. Família não calcula o valor financeiro do amor. Família não chama advogados de divórcio quando o cônjuge perde o emprego. Peguei meu celular e reproduzi a gravação da conversa de Joseph com seu advogado. Sua voz preencheu a sala, fria e calculista, enquanto ele discutia proteção patrimonial e cálculos de pensão alimentícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você me gravou? A voz de Joseph era quase um sussurro. Eu gravei todos vocês. Cada comentário cruel, cada exigência egoísta, cada momento em que vocês me mostraram exatamente o que eu significava para vocês. Jaqueline se levantou abruptamente. Isso é incoerente. Você anda nos manipulando, mentindo para nós. Estou documentando você. Há uma diferença. Documentando-nos para quê? Perguntou Isaac Tony. Para o processo de divórcio, para o processo judicial em que Joseph alega dificuldades financeiras e minha incapacidade de contribuir para a casa. Para o momento em que o juiz ouvir exatamente que tipo de pessoas vocês são. O rosto de Joseph ficou branco. Você não pode usar essas gravações no tribunal. Shei, eu posso. Consultei meu advogado. Contanto que eu participe da conversa, posso gravá-la. E eu participei de todas elas. Ângela estava ofegante agora, sua respiração ofegante. Isso é loucura. Você é louca. Nós te amamos, Maria. Sempre te amamos. Não, não amou. Você amou o meu dinheiro. Você amou a minha disposição de apoiar todos vocês sem pedir nada em troca. Mas você nunca me amou.
Caminhei até a escada e me virei uma última vez. Joseph, você queria o divórcio. Você vai conseguir, mas não vai ficar com a casa. Não vai receber pensão alimentícia. E não vai receber um centavo do meu dinheiro. Sua família pode encontrar outro lugar para morar. Angela pode pagar o próprio casamento. E vocês todos podem aprender como é se sustentar, por uma vez. Maria, espere, Joseph começou a andar em minha direção. Não. Não ouse se desculpar agora. Não tente me dizer que me ama ou que tudo isso foi um mal-entendido. Eu ouvi seus verdadeiros sentimentos em alto e bom som. Todos vocês ouviram. Subi as escadas para arrumar minhas coisas, deixando-os na sala de estar para contemplar os destroços de suas vidas confortáveis. Atrás de mim, eu ouvi Angela soluçando e Joseph xingando. Jaqueline tentava acalmar a todos, mas sua voz estava trêmula de pânico. Eles finalmente estavam entendendo o que haviam perdido. Não apenas o meu dinheiro, mas todo o seu modo de vida. E era tarde demais para recuperar qualquer coisa. Eu me mudei naquela tarde, levando apenas meus pertences pessoais e deixando para trás 8 anos de memórias compartilhadas que agora pareciam mentiras. Eu já tinha combinado de ficar em um apartamento corporativo até encontrar um lugar permanente. As ligações começaram em questão de horas. Primeiro, Joseph, com a voz desesperada e suplicante. Maria, por favor, precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Então Angela chorou tanto que eu mal conseguia entendê-la. Por favor, não faça isso comigo. Por favor, não estrague meu casamento. Me desculpe, ok? Me desculpe por tudo. Jaqueline deixou uma mensagem de voz que era em partes iguais um pedido de desculpas e uma acusação. Maria, querida, acho que todos nós dissemos coisas que não queríamos dizer, mas você certamente entende que estávamos apenas preocupados com o futuro da família. Podemos resolver isso. Até Isaac Tony ligou, com a voz rígida de orgulho ferido. Maria, acho que você está se precipitando. Talvez devêssemos todos sentar e discutir isso como adultos. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, encaminhei todas as mensagens para Regina, aumentando a montanha de provas que logo seriam apresentadas no tribunal. O processo de divórcio avançou rapidamente. O advogado de Joseph entrou com a ação alegando dificuldades financeiras e minha incapacidade de contribuir para a casa. Quando Regina revelou minha promoção e aumento de salário, juntamente com as gravações de suas reações à minha suposta demissão, todo o caso desmoronou. Meritíssimo, disse Regina durante a audiência. O Sr. Isaac entrou com o pedido de divórcio 24 horas depois de acreditar que sua esposa havia perdido o emprego. As gravações mostram claramente que sua preocupação não era com o bem-estar da esposa, mas com sua própria segurança financeira. O advogado de Joseph tentou argumentar que as gravações foram tiradas do contexto, mas as evidências eram esmagadoras. Joseph me abandonou no momento em que achou que eu não conseguiria sustentá-lo. Sua família me tratou como uma conta bancária, e não como uma pessoa, e todos deixaram claro que seu amor dependia da minha capacidade de sustentar o estilo de vida deles. A juíza não demonstrou compaixão. Sr. Isaac, disse ela, com a voz fria e desaprovadora. O senhor entrou com o pedido de divórcio alegando dificuldades financeiras enquanto sua esposa ganhava mais do que nunca. O senhor desperdiçou o tempo deste tribunal com alegações falsas e táticas de manipulação. José tentou falar, mas o juiz o interrompeu. Além disso, as evidências mostram um padrão de exploração financeira por você e sua família. A senhora Aiden tem sustentado não apenas você, mas também seus pais e sua irmã há anos, sem receber nada em troca, apenas pedidos por mais dinheiro. A divisão dos bens foi rápida e brutal. Fiquei com a casa, já que a havia pago integralmente. Mantive minhas contas de aposentadoria, minhas economias e meus investimentos. Joseph recebeu seus pertences pessoais e seu carro, pelos quais eu também paguei, mas que o juiz permitiu que ele ficasse por uma questão de justiça básica. Quanto à pensão alimentícia, continuou o juiz, considerando a capacidade demonstrada pelo Sr. Isaac de trabalhar e sua clara intenção de abandonar a esposa durante o que ele acreditava ser um momento de dificuldades financeiras, não vejo razão para que a Sra. Aiden seja obrigada a continuar a sustentá-lo. O rosto de Joseph se contorceu. Seu advogado sussurrou com urgência em seu ouvido, mas não havia mais nada a discutir.
O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. As consequências foram imediatas e devastadoras para a família de Joseph. Sem a minha renda, eles não tinham condições de continuar morando na casa. Joseph voltou a morar com os pais, que foram forçados a vender sua casa de repouso e se mudar para um pequeno apartamento. O casamento de Angela foi cancelado completamente quando ela não conseguiu pagar o local. A humilhação foi pública e completa. Angela teve que ligar para todos os seus amigos e familiares para explicar que o casamento estava cancelado. Jacqueline teve que explicar ao seu círculo social por que, de repente, ela estava morando em um apartamento minúsculo em vez da linda casa suburbana da qual ela vinha se gabando há anos. Joseph tentou aumentar seu emprego na oficina para período integral, mas o negócio do amigo estava em dificuldades e ele não tinha condições de pagar mais. Ele acabou aceitando um segundo emprego em um supermercado, trabalhando à noite para sobreviver. A ironia não me passou despercebida. Pela primeira vez em anos, todos estavam trabalhando para se sustentar, em vez de depender do dinheiro dos outros. Mas a causa não parou. Angela me ligava chorando a cada poucos dias, implorando para que eu reconsiderasse ajudar com o casamento dela. Eu sei que cometemos erros, ela soluçou durante uma ligação particularmente patética. Mas aprendi a lição. Serei diferente. Prometo. Diferente. Como? Perguntei. Eu vou conseguir um emprego. Vou contribuir para a família. Vou te pagar por tudo. Angela, você tem 26 anos. Você deveria ter tido um emprego anos atrás. Eu sei. Eu sei. Mas eu estava planejando meu casamento. E Joseph disse que você não se importaria em sustentar a família. Joseph estava errado. Eu me importei muito. Só não disse nada porque pensei que vocês se importassem comigo. Nós nos importamos com você. Não se importa. Você se importa com o meu dinheiro. Faz diferença. Jacqueline tentou uma abordagem diferente, apelando ao meu senso de obrigação familiar. Maria, querida, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas você certamente não quer ver Isaac, Tony e eu sem teto. Você não é um sem-teto. Você tem um apartamento. Um apartamento minúsculo e apertado num bairro horrível. Somos idosos, Maria. Precisamos de estabilidade, conforto. Então você deveria ter pensado nisso antes de me tratar como uma conta bancária em vez de uma nora. Nós nunca te tratamos assim, Jacqueline. Você literalmente me pediu para usar minhas economias para pagar o casamento da Angela depois de achar que eu tinha sido demitida. Você queria que eu me endividasse para uma festa. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Os chamados de Joseph eram os mais desesperados. Ele passou de arrogante e indiferente a suplicante e patético em questão de semanas. Maria, por favor. Eu cometi um erro. Eu estava com medo. Eu não estava pensando com clareza. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Você ama meu dinheiro, Joseph. Você deixou isso bem claro. Isso não é verdade. Sim, entrei em pânico quando pensei que você tivesse perdido o emprego, mas isso não é verdade. Sim, entrei em pânico quando pensei que você tivesse perdido o emprego, mas isso não significa que eu não te ame. Você ligou para um advogado de divórcio em menos de 12 horas, Joseph. Vocês discutiram a proteção patrimonial e os cálculos de pensão alimentícia. Isso não é pânico. É cálculo. Eu estava tentando proteger nós dois. Você estava tentando se proteger de mim, da possibilidade de eu me tornar um fardo em vez de um benefício. Sua voz falhou. Maria, por favor. Eu sei que errei, mas podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Podemos resolver isso. Não há nada para resolver. Você me mostrou quem realmente é, e eu acredito em você. Mas a promoção, o dinheiro, poderíamos ter tudo o que sempre quisemos agora. Poderíamos viajar, comprar uma casa maior, constituir família. Nós. Não existe nós, Joseph. Você se certificou disso quando me abandonou no momento em que achou que eu não conseguiria mais pagar suas contas. A ligação mais patética veio de Isaac Tony, que tentou apelar para meu senso de negócios.
Maria, estive pensando sobre sua situação e acredito que podemos chegar a um acordo mutuamente benéfico. Que tipo de acordo? Bem, agora você é uma empresária de sucesso. Você entende de investimentos, de retorno sobre capital. Pense em sustentar a família como um investimento na sua segurança futura. Quase ri. Minha segurança futura? Sim. Quando Jaqueline e eu falecermos, você herdará tudo. As joias da família, nossas economias, nossos seguros de vida, e Ângela sempre será grata pela sua ajuda com o casamento dela. Você terá uma família que a ama e a valoriza. Isaac, seu total não cobriria um mês das parcelas da minha hipoteca. Seus seguros de vida são mínimos. E a gratidão da Ângela dura exatamente tanto quanto a minha disposição para assinar cheques. Mas família é mais do que dinheiro. Você tem toda a razão. Família é amor, apoio, lealdade e sacrifício. Nenhum de vocês jamais me mostrou isso. Isso não é justo, Maria. Sempre te recebemos na minha própria casa, onde eu pagava para comer comida que eu comprava, enquanto vocês viviam da minha renda e me tratavam como empregada doméstica. A conversa terminou com ele desligando na minha cara, mas ele ligou de volta uma hora depois para se desculpar e tentar uma abordagem diferente. Todos tentavam abordagens diferentes agora, alternando entre culpa, manipulação, falsas promessas e súplicas descaradas. Mas era tarde demais. Eu tinha visto suas verdadeiras faces e não havia como voltar atrás. 6 meses após a finalização do divórcio, eu estava me adaptando à minha nova vida com uma satisfação que não sentia há anos. Minha promoção me trouxe oportunidades ainda maiores. A empresa estava se expandindo internacionalmente e eu havia sido convidado para chefiar a divisão europeia. Isso significaria me mudar para Londres por 2 anos com um salário que faria a minha renda atual parecer modesta. Eu tinha vendido a casa onde morava com Joseph e sua família. Muitas lembranças ruins pairavam naqueles cômodos. Em vez disso, comprei um apartamento elegante no centro da cidade, com janelas do chão ao teto e vista para o rio. Era menor que a casa no subúrbio, mas era inteiramente meu. O silêncio era de ouro. Ninguém exigindo dinheiro para casamentos, contas médicas ou prestações de carro. Ninguém tratando meu sucesso como se fosse um prêmio de loteria pessoal. Ninguém me fazendo sentir culpada por trabalhar duro e ganhar meu próprio sustento. Comecei a namorar novamente com cautela. Um colega me apresentou ao Giovanni, um colega executivo que entendia as exigências de uma carreira de alto nível. Ele também era divorciado, mas tinha uma sabedoria adquirida com muito esforço sobre relacionamentos e sinais de alerta. A questão de ser financeiramente independente, disse-lhe durante um jantar, é que você nunca precisa se perguntar se alguém te ama pelo seu dinheiro. Quando você consegue cuidar de si mesmo, fica livre para escolher relacionamentos com base na compatibilidade real. Foi uma revelação que eu gostaria de ter tido anos antes. As ligações da família de Joseph finalmente pararam, principalmente porque eu havia mudado meu número e os bloqueado nas redes sociais, mas ocasionalmente as notícias chegavam até mim por meio de conhecidos em comum. Joseph ainda tinha 2 empregos e lutava para sobreviver em um estúdio do outro lado da cidade. Ele tentou namorar, mas a notícia sobre o divórcio e o tratamento que ele me deu se espalhou. A maioria das mulheres não se interessava por um homem que abandonou a esposa no momento em que achou que ela não tinha mais condições de sustentá-lo financeiramente. Ângela finalmente conseguiu um emprego em uma loja de varejo, mas estava amargurada por ter que trabalhar por um salário mínimo em vez de planejar o casamento dos seus sonhos. Ela havia terminado com o noivo depois que ele percebeu que ela não tinha dinheiro nem perspectivas. Aparentemente, ele era tão interesseiro quanto ela. Jaqueline e Isaac Tony enfrentavam dificuldades em seu pequeno apartamento. A saúde de Isaac Tony estava piorando e eles não tinham condições de pagar os cuidados médicos de que ele precisava. Eles solicitaram assistência governamental, algo que antes desprezavam quando viviam confortavelmente com a minha renda. Não senti satisfação com as lutas deles, mas também não senti culpa. Eles fizeram suas escolhas e agora estavam vivendo com as consequências. Eu estava saindo do meu prédio de escritórios uma noite quando o vi esperando no meu carro. Joseph parecia mais velho, mais magro, desgastado por meses trabalhando em vários empregos e vivendo de salário em salário. Olá, Maria. Joseph, mantive a voz neutra e profissional. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver para falar com você.
Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Olhei para ele. Aquele homem que eu um dia amei e senti apenas pena. Tudo bem. 5 minutos. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu sei que errei. Sei que te magoei, mas aprendi com meus erros. Você já? Sim. Tenho trabalhado em 2 empregos, sustentando minha família sozinha. Agora entendo como foi difícil para você carregar toda essa responsabilidade financeira. Você? Eu sinto. E me desculpe. Me desculpe por tudo que eu disse, por tudo que eu fiz. Eu estava com medo, fui idiota e te desvalorizei. Observei seu rosto em busca de qualquer sinal de compreensão genuína. Por que exatamente você se desculpa, Joseph? Por não te valorizar, por não dar valor ao seu dinheiro. Por ligar para o advogado tão rápido? Você sente muito por não dar valor ao meu dinheiro? Sim, eu deveria ter ficado mais grato. Pare. Levantei a mão. Você ainda não entendeu, né? O que você quer dizer? Você acha que isso é por dinheiro? Acha que estou bravo porque você não deu valor ao meu apoio financeiro. Mas não é disso que se trata. Você pareceu confuso. E depois? Isto é sobre amor, Joseph. Isto é sobre o fato de que, quando você achou que eu estava no meu pior momento, quando achou que eu estava devastada, desempregada e precisava do seu apoio, você me abandonou. Você não ofereceu conforto, incentivo ou parceria. Você ofereceu os papéis do divórcio. Mas eu estava com medo. Eu também. Supostamente, fui demitida do meu emprego por estar enfrentando uma ruína financeira. E, em vez de ter um marido que me apoiasse e me ajudasse a resolver a situação, eu tinha um marido que me via como um fardo a ser descartado. As palavras pairavam entre nós no ar da noite. Ao nosso redor, outras pessoas saíam de seus escritórios, rumo às casas de famílias que realmente as amavam. Eu nunca faria isso de novo, ele disse calmamente. Você tem razão. Não vai fazer isso porque nunca terá oportunidade. Maria, por favor. Sei que não mereço outra chance, mas você não precisa. E o mais importante, eu não quero te dar uma. Mas nós éramos bons juntos. Tivemos 8 anos. Passamos 8 anos apoiando você e sua família enquanto vocês me desprezavam. 8 anos acreditando que eu era parte de uma família quando, na verdade, eu era apenas uma conta bancária com sentimentos. Isso não é verdade. É verdade. E a prova está na rapidez com que vocês se voltaram contra mim no momento em que pensaram que o dinheiro tinha acabado. Os ombros de Joseph caíram. O que posso fazer? Como posso consertar isso? Você não pode. Algumas coisas não podem ser consertadas, Joseph. Algumas traições são profundas demais, fundamentais demais. Você me mostrou que seu amor era condicional, e eu nunca mais poderei confiar em você. Então é isso. 8 anos de casamento e você está jogando tudo fora. Não estou jogando nada fora. Você já jogou tudo fora quando escolheu dinheiro em vez de amor, conveniência em vez de compromisso. Caminhei em direção ao meu carro e depois me virei. Joseph, espero que você aprenda com isso. Espero que você se torne uma pessoa melhor, um parceiro melhor para quem vier. Mas essa pessoa não serei eu. Enquanto eu dirigia para longe, vi-o pelo retrovisor, sozinho no estacionamento. Ele parecia perdido, destruído, finalmente entendendo o que havia desistido. Mas era tarde demais para entender, tarde demais para desculpas, tarde demais para segundas chances. Eu tinha uma nova vida para construir, e ela não incluía ninguém que me visse como uma conta bancária em vez de um ser humano. Estou escrevendo isso do meu escritório em Londres, onde lidero a divisão europeia há 18 meses. A vista da minha janela mostra o Tâmisa serpenteando pela cidade e nunca me canso de observar os barcos navegando pelo antigo rio. Giovanni e eu estamos noivos agora, planejando um pequeno casamento para a próxima primavera. Ele me pediu em casamento durante um fim de semana em Paris, e quando eu disse sim, sua primeira preocupação foi se eu ficaria feliz, não quanto o casamento custaria ou o que isso significaria para seu futuro financeiro. É incrível como o amor é diferente quando é genuíno.
recebi uma carta da Angela no mês passado. Ela conseguiu descobrir meu endereço em Londres de alguma forma, provavelmente por meio da minha antiga empresa. A carta estava cheia de pedidos de desculpas e atualizações sobre as dificuldades da família. Isaac e Tony havia falecido de um ataque cardíaco e eles não tinham condições de pagar um funeral decente. Jacqueline estava em uma casa de repouso e seus cuidados eram pagos pelo Medicaid. Joseph ainda estava trabalhando em vários empregos, ainda solteiro, ainda lutando. Angela estava casada com um homem que conhecera no trabalho. Eles tiveram um casamento no cartório, sem recepção, sem flores e sem um local dos sonhos. Ela estava grávida do primeiro filho e se preocupava em como eles pagariam a creche. A carta terminava com um apelo à reconciliação. Sei que te magoamos, escreveu ela. Mas somos uma família. Certamente isso significa alguma coisa. Certamente você encontrará em seu coração a força para nos perdoar. Li a carta 2 vezes e depois aguardei sem responder. Família significa alguma coisa. Significa amor sem condições, apoio sem cálculos, lealdade que não depende do saldo da conta bancária. Significa estarmos juntos durante os momentos difíceis, não apenas nos momentos lucrativos. Joseph e sua família me ensinaram o que uma família não é. Giovanni e a vida que estamos construindo juntos estão me ensinando o que ela poderia ser. Às vezes penso na mulher que eu era há 2 anos, trabalhando 18 horas por dia para apoiar pessoas que a viam como um recurso e não como uma pessoa. Sinto pena dela, mas também sou grata a ela. Seu sacrifício, sua dor, sua disposição de testar as pessoas que amava. Tudo isso me levou a este momento. Sou bem-sucedida além dos meus sonhos mais loucos, apaixonada por um homem que me valoriza pelo que sou e não pelo que posso oferecer, e livre do fardo de apoiar pessoas que nunca apreciaram o presente que receberam. O teste que apliquei a Joseph e sua família revelou a verdadeira natureza deles. Mas também revelou a minha. Aprendi que sou mais forte do que pensava, mais corajosa do que acreditava e digna de um amor que não tem preço. Essa é uma lição que valeu cada momento de dor que foi preciso para aprender. Enquanto termino de escrever isto, o sol está se pondo sobre Londres, pintando o céu em tons de dourado e carmesim. Amanhã, Giovanni e eu voaremos para a Escócia para um feriado prolongado só porque queremos conhecer as terras altas juntos. É um prazer simples, mas é meu. Ninguém está calculando o custo ou esperando que eu pague pelos sonhos deles também. Ninguém está tratando minha felicidade como algo secundário às suas próprias necessidades. Pela primeira vez em anos, estou vivendo para mim.